Estamos aqui com o nosso pastor Teles Savala, coordenador da Juventude Quadrangular de Vila Velha. Queremos perguntar, pastor Teles, o que você achou do seminário com o reverendo Hernando Dias Lopes? Cara, o seminário foi top das galáxias. Eu sempre falo isso, eu sou um grande fã do Hernando Dias Lopes. Eu tenho praticamente quase todos os livros que ele tem lá. Eu acho que só está faltando realmente o livro de Hebreus que vai sair agora. Cara, a sensação do jeito que ele prega e ministra, e ele contou 14 versículos sem olhar na Bíblia, e depois dos tópicos e subtópicos que ele estava pregando, as doutrinas da graça, e depois que eu conheci Hernando Dias Lopes, a minha mente assim se abriu. É como se você fizesse uma teologia compactada nos livros que ele passa pra gente. Eu recomendo para todos, compre os livros dele. Se você tiver a oportunidade, acompanha no YouTube, cara, que assim, a sua caminhada, cara, com Deus, ela tira aquele peso todinho, cara, do jeito que ele expõe a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz, eu agradeço muito ao pastor Carlos Júnior para ter dado essa oportunidade para nós como juventude, para os adolescentes, e assim, é um novo começo, cara, uma nova visão, uma nova caminhada que a gente vai ter agora, cara. Eu estou muito feliz e muito obrigado, Carlos Júnior e a Igreja da Barra do Jucu por essa rica oportunidade. Agora eu queria que vocês ficassem de pé e vamos aplaudir a Jesus com alegria. Irmãos queridos, podem assentar. O privilégio é meu de estar aqui com vocês e repartir com vocês a palavra de Deus. Eu quero, na mesma toada, na mesma tônica que nós estávamos cantando, exaltando a pessoa de Jesus, tratar de um texto que exalta a pessoa de Jesus. Nós não temos outro assunto, nós não temos outro tema, nós não temos nem outro que empolga o nosso coração, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, João 1, de 1 a 14. Você vai acompanhar a leitura e, por favor, você não vai fechar sua Bíblia, porque eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Mas antes de lermos, é muito importante entender algumas coisas. Primeiro, é que este Evangelho é a obra literária mais importante do mundo. Nenhuma obra literária já foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuído no mundo que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Nenhuma obra literária já foi mais usada por Deus para levar pessoas a Cristo do que o Evangelho de João. João escreveu este Evangelho já no final do primeiro século, quando os apóstolos, exceto ele, João, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Quando João escreveu este Evangelho, no final do primeiro século, Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja há quase 30 anos. Quando João escreveu este Evangelho, escreveu para defender a igreja cristã de um terrível ataque, de uma heresia perigosa que circulava na igreja, quase que devasta a igreja nos primeiros 3 séculos, chamado de gnosticismo. E o gnosticismo era uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Por isso negavam as doutrinas essenciais da criação, da encarnação e da ressurreição. Os gregos eram dominados por aquilo que nós chamamos de dualismo. Eles acreditavam que a matéria é essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Na cabeça deles, portanto, Jesus não podia ser Deus, porque se ele tinha um corpo e o corpo é matéria, então ele não podia ser bom. Se ele não podia ser bom, ele não podia ser Deus. Então eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Então João escreve este Evangelho para defender uma tese, para provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus.
e ao mesmo tempo verdadeiramente homem. Foi com esta tese na sua mente é que João escreve este evangelho. Então nós vamos ler agora a introdução deste evangelho, o vestíbulo deste evangelho. E João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então notem comigo, que João está abrindo aqui as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história, e nos apresentando o nosso glorioso Redentor. E ele começa com uma declaração espantosa. Ele começa assim: no princípio era o verbo. Vocês que conhecem a língua portuguesa, talvez até melhor do que eu, notam aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Não está dito aí, no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Sabe o que significa isso? Quando tudo começou, no princípio, o verbo, Jesus, o Deus glorioso que nos salvou, já existia. Ele pré-existe ao tempo, ele pré-existe à criação. Quando tudo veio à existência, ele já existia, e existia eternamente, tendo glória eterna com o Pai. Isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, um começo, uma gênese, mas o verbo não teve começo. Ele existe desde sempre, antes do começo, portanto ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. É claro que eternidade é um conceito que você e eu não entendemos. Nós entendemos tempo, eternidade não. Eu explico. Em 1978 eu li um livro difícil de ser lido, importante de se ler, As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E ele diz que você só entende algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo, por exemplo, tempo, e eu lhe pergunto: se você tirar de 1 milhão de anos um dia, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Claro, óbvio. Mas eu pergunto a você: se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra para você? A eternidade. E se você tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto que sobra? A eternidade. E se você tirar 1 trilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque eterno só Deus o é. No princípio era o verbo. E João prossegue e diz: e o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa o seguinte: ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, então o verbo não é impessoal como pensavam os gregos. Ele é não só eterno, mas é pessoal, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras de Deus,
Na linguagem lá do concílio de Nicéia, é Deus de Deus, é luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João avança e diz o seguinte: o verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não ser superior aos anjos, mas um ser igual a Deus, verdadeiramente Deus, realizando as mesmas obras de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus. Isso me leva a pensar no que disse C.S. Lewis, um pensador cristão do século passado. Ele diz o seguinte: em relação a Jesus você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois ele diz: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. Então só resta para você a opção de Tomé, curvar-se aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. E João avança e diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus estava criando os céus e a terra, o seu glorioso Redentor, o Verbo, a palavra, Jesus pré-encarnado, estava lá. Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões preliminares. Primeira conclusão preliminar: a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Prestem bem atenção: este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Esse mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão preliminar: esse mundo não veio à existência por geração espontânea. O mundo não gerou a si mesmo. Essa teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não criou a si mesmo. O mundo não surgiu espontaneamente. O mundo foi feito, o mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por eles, as visíveis e as invisíveis. Deus criou o mundo por meio de Jesus, o nosso glorioso Redentor. Terceira conclusão prévia: o mundo não veio à existência através de uma grande explosão cósmica. A famosa teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Não tem. Sabem por quê, irmãos? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que se você jogar 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão precisos, com leis tão cirúrgicas. É preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Irmãos, o nosso planeta não está onde está por acaso. Porque uma explosão ocasionalmente o deixou aí. Se você estivesse mais perto do Sol, você morreria queimado. Se você estivesse mais longe do Sol, você morreria congelado. Você não está onde está por acaso. Foi Deus, o nosso glorioso Redentor, quem pôs o nosso planeta onde está. A Lua não está onde está por acaso. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não tivesse Lua na órbita que ela está, não haveria o fenômeno das marés. Se não tivesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível na Terra. Não, nada disso é produto do acaso. Tudo isso foi feito pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Quarta conclusão preliminar: o mundo não vê existência mediante uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Não, absolutamente não. Vocês bem sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicava Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. Quando ele lançou o livro, no dia do lançamento esgotou a primeira edição. A partir daí, esse livro, ou a teoria da evolução, tem sido ensinado nas escolas e universidades como uma verdade científica, o que não é fato. Falta-lhe a evidência das provas. Não, esse mundo não é resultado de milhões e milhões de anos de evolução. Este mundo foi feito, e feito pelo nosso glorioso Redentor. É bem verdade que ultimamente, vocês bem sabem, tem existido um esforço perigoso, sutil, para tentar aproximar Darwin de Jesus. E surge uma ideia que entra até mesmo para dentro de algumas igrejas. É a tese ou a teoria do evolucionismo teísta. O que é isso? É a seguinte ideia: não, é verdade, Deus criou. É verdade, Deus criou, mas criou pelo processo da evolução. Ora, irmãos, pensem bem comigo. Para você acreditar nessa teoria, algumas coisas você tem que fazer. Primeiro, você não pode mais aceitar que o registro de Gênesis 1 e 2 seja um registro histórico, literal. Então, Gênesis 1 e 2, o registro da criação, passa a ser uma metáfora, passa a ser um registro lendário. Então, Adão e Eva não existiram. Se Adão e Eva não existiram, também não teve queda. Também, se não teve queda, não precisa de redenção. Mas se Adão, o primeiro Adão não existiu, então provavelmente o segundo Adão também não. Agora, o grande problema é que o registro da criação como verdade histórica está no Pentateuco, está nos livros históricos, está nos livros poéticos, está nos livros proféticos, está nos evangelhos, está no livro de Atos, está nas epístolas, está no livro de Apocalipse. Então você vai ter que desconstruir toda a Bíblia para acreditar nessa farsa. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Há um fato muito importante entender, irmãos: não há conflito entre a Bíblia e a ciência. Não há conflito. Sempre que a ciência for corretamente entendida e sempre que a Bíblia for corretamente interpretada, jamais entrarão em choque. Sabem por quê? Porque a ciência e a Bíblia têm o mesmo autor, o nosso glorioso Deus. Quando você vai examinar na Escritura a majestade do seu glorioso Redentor, o profeta Isaías, no capítulo 40, vai descrever essa majestade. E ele diz assim, e está falando de um texto messiânico, cristológico, está falando de Jesus, e ele diz: esse é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, ele mede as águas na concha da sua mão. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus, esse glorioso Redentor, pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, porque todas estão bem contadas, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as nações, as grandes potências econômicas, militares e bélicas do mundo, e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar, por exemplo, um astrônomo assim: qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Sabe qual é a resposta do astrônomo? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. Ele está dizendo que nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua mente, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar
qual é o último limite do universo. E eu posso lhes garantir que o universo tem um limite, porque ilimitado só Deus o é. Mas o que os homens baseados na ciência afirmam é que o nosso universo, o que já se sabe hoje, é que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois tudo isso foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Não há um centímetro desse universo onde ele não esteja, onde ele não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei, sou dono e sou senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas o que eles afirmam categoricamente é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia aqui na Praia da Costa, encha a concha da sua mão, pode ser Itaparica também, não tem problema não. Encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Mas ele não apenas criou todas elas, ele contou cada uma delas. E ele conhece cada uma delas pelo nome. E quando ele chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Mas a ciência não apenas está pasma com a grandeza da criação do nosso glorioso Redentor, mas também está pasma, não com o macro-universo, mas com o micro-universo. Por exemplo, se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja no seu quintal, essa folha é muito mais complexa do que a Grande Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra em conjunto. Se você pegar um ovo na geladeira e quebrá-lo na frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você tem e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg foi prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O que é maravilhoso é que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor. Louvado seja o Senhor. Quando João vai para o versículo 4, ele espanta-nos de novo, quando ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso, irmãos? É que ele, o verbo, não foi criado como todos os demais seres da criação o foram. Ele é o Criador. A vida estava nele. Tudo que existe, existe porque deriva a vida dele. Anjos, homens, animais. Alguém pergunta: quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. A vida estava nele. Não tem vida, nem física, nem biológica, nem espiritual, senão aquela que procede dele. Portanto, se você está vivo aqui hoje, se o seu coração está batendo, se o seu cérebro está funcionando, se os seus olhos estão enxergando, se os seus ouvidos estão ouvindo, se a sua boca está falando, se as suas pernas estão andando, se os seus braços estão se movimentando, se você está vivo é porque Ele preserva a sua vida.
E essa vida, aquele que é autoexistente, também é a luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem problema insolúvel para ele, não tem pecado que eu não possa perdoar, não tem vício que eu não possa quebrar, não tem pecado que eu não possa resolver, não tem vida irrecuperável para ele, porque onde as trevas estão estabelecidas, a luz chega e as trevas têm que ir embora, as trevas têm que bater em retirada. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Louvado seja o Senhor. Para ele não tem causa perdida, a luz triunfa sobre as trevas. Então notem comigo, disse para vocês que João tinha uma tese. Qual era a tese? Provar que Jesus Cristo é Deus. Até agora ele já provou isso de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos, e é Deus porque realiza as mesmas obras. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente, mas ele é também o Criador. Agora João vai apresentar um outro tema, a partir do versículo 6, que é a reação a esse verbo. E dos versos 6 ao verso 9, ele vai apresentar-nos o precursor do verbo. E ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Notem comigo, tem 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a João Batista. Tem templo, tem culto, tem rituais, tem sacrifícios, tem festas, mas não tem voz de Deus, não tem palavra de Deus. Aí depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio e envia um homem. Mas quando Deus envia um homem, não vai ao palácio de Tibério César em Roma, não vai ao palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, não vai ao Sinédrio Judaico em Jerusalém, não vai ao sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Deus envia um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judeia. Mas diz a Bíblia que as multidões desabalam-se das cidades e vilas e vão para o deserto para ouvi-lo, e ele prega batismo de arrependimento para remissão de pecados, e as pessoas vão confessando os seus pecados e sendo batizadas por João Batista. Lá estavam os soldados, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os publicanos, e diz a Bíblia que diante dessa grande massa vindo ao encontro de João Batista, surge uma pergunta, sutil, perigosa, com aquela voz doce, aveludada da tentação. E a pergunta é essa: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha a sedução aí. Talvez ele imaginando assim: bom, eu sou um sucesso, eu sou um fenômeno, tem 400 anos que ninguém vê o que está acontecendo aqui. Olha aí, eu estou aqui no deserto e o povo está tudo vindo a meu encontro, querendo me ouvir, sendo batizado por mim. Eu sou de fato um prodígio. Não, ele não engoliu a isca. Ele foi categórico. Ele disse: eu não sou o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou, na verdade, nem digno de me curvar, desatar a correia das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Nunca queira a glória que só pertence a Deus. Nunca queira ocupar um lugar que Deus nunca colocou você. Quanto mais humilde você é, mais Deus o exalta. Foi por isso que Jesus Cristo disse: pois bem, esse homem que achou que não era digno de desatar as correias das minhas sandálias, este homem que diz que convém que eu cresça e ele diminua, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que este homem. Mas notem comigo, segundo lugar agora, dos versos 10 e 11, que ele apresenta a rejeição do verbo. Veja aí comigo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha que coisa interessante, no verso 10 a palavra mundo aparece quantas vezes mesmo? Confira aí, quantas vezes? No verso 10, 3 vezes.
Nas 3 vezes que aparece a palavra mundo, cada vez que aparece tem um significado diferente. Cada vez. O verbo estava no mundo, mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, mundo físico, material. O mundo não o conheceu, o mundo das pessoas. Veio para o que era seu. Quem era? Ele está falando de quem aí? Dos judeus, de Israel. Mas por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Porque toda a história do Velho Testamento apontava para Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. O cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca eram símbolos dele, a vara de Arão que floresceu, o vaso com maná, as tábuas da lei, a tampa da arca, o propiciatório era um símbolo dele, os cordeiros do sacrifício eram um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, o sábado era uma sombra da realidade que é ele. Tudo que acontecia no culto do templo apontava para ele, tudo era sombra, ele é a realidade. Diz a Bíblia que então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, nasceu, cresceu, morreu pelos nossos pecados, mas antes disso, ele fez prodígios, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, ele manifestou a glória de Deus, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, ele vai voltar, mas os seus não o receberam. Cuidado para que você não feche a porta da graça, a despeito de tanta evidência da bondade de Deus pela sua vida. Eu fico até preocupado. Eu posso beber um pouquinho dessa água, pastor? Obrigado. Eu faço caravanas todos os anos para Israel, levando irmãos e irmãs para aquela região. E eu confesso para vocês que eu fico muito preocupado com o aspecto místico que tem se criado em torno da terra de Israel. Tem gente que pega a água do Jordão e traz água do Jordão como se aquela água fosse uma água milagrosa. Tem gente que vai para o Monte das Oliveiras e pega a pedra e bota na mala como se aquela pedra fosse uma pedra assim mística. Que bobagem, que tolice. Há poucos dias encontrei um pastor de mais de 40 anos de ministério e me disse assim: eu estou acabando de chegar de Israel. Falei: que bom, pastor, e a viagem foi boa? Não, eu só fui jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Falei: pastor, que jejum caro, que jejum caro. Mas qual a diferença de jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de Vila Velha? Qual a diferença de você orar no pico do monte e orar no vale? Qual a diferença de você orar aqui dentro do templo e dentro do seu carro? Qual a diferença de você orar lá no seu quarto e lá na rua, no trânsito? Oh, irmãos, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas bendito seja Deus, porque nos versos 12 e 13, João nos apresenta aqueles que receberam o verbo. E o verso 12 começa assim: mas, essa é um adversativo. Então, toda vez que você estiver lendo a sua Bíblia, preste atenção nas adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Porque está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em face do povo da aliança ter rejeitado a Jesus, agora ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem? Mas a todos quantos o receberam, todos quantos? Todos quem? Todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos doutores,
todos analfabetos, todos homens do campo, todos homens da cidade, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos, todos pardos, todos amarelos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você é feito filho de Deus, louvado seja o Senhor. Ninguém pode dar esse título para você, e ninguém pode tomar esse título de você, louvado seja o Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora notem vocês que isso significa que nem todos são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. Só existe uma condição para você ser filho de Deus. Não é se você nasceu no Brasil, não é se você é da igreja quadrangular, não é se você é da igreja presbiteriana, não é se você carrega uma Bíblia ou lê a Bíblia, ou faz jejum ou ora, não é se você dá esmolas ou faz boas obras. A única condição para você ser filho de Deus é receber a Jesus Cristo, é crer no Filho de Deus, é entregar sua vida para Ele, e recebê-lo como seu Salvador pessoal. Agora, veja bem, quando você entende o que significa para você ser filho de Deus, isso cura a alma, cura o coração, de complexo de inferioridade, de autoestima achatada. A cura sim, com certeza. Às vezes eu vejo alguns crentes lendo Caras, lendo Forbes, e aí sentindo uma pontinha de inveja desse pessoal aí, os grandes jogadores, os grandes atores, os grandes esportistas, não é verdade? Com as suas mansões, com seus jatinhos particulares, com suas iates caras, com suas viagens paradisíacas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nem todo o ouro do mundo pode comprar a posição gloriosa que você tem, filho de Deus, filho de Deus. Agora João não quer que você saia confuso daqui, como é que é esse negócio de ser filho de Deus, porque no verso 13 ele explica: os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa o seguinte: ninguém é filho de Deus por hereditariedade. Quando você nasce, você carrega a carga genética do seu pai e da sua mãe. Dá para provar por DNA que você é filho do fulano e da Beltrana. Agora, note uma coisa: ninguém é filho de Deus por, eu sou filho de Deus só porque meu pai é o pastor da igreja. É uma benção seu pai ser o pastor da igreja, mas você não é filho de Deus por isso. Eu sou filho de Deus porque a minha mãe é uma mulher de oração piedosa, meu pai é um santo homem de Deus, pregador do evangelho. Ter um pai pregador do evangelho, uma mãe piedosa é uma bênção, mas isso não faz de você um filho de Deus. Se é verdade o adágio popular que filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de cima. Você tem que nascer do Espírito. Não é algo natural, é algo absolutamente radical. Radical. Onde Deus vai lá na sua vida, tira o tampão dos seus ouvidos, tira a venda dos seus olhos, entra dentro de você, arranca o coração de pedra, dá para você um coração de carne, traz arrependimento para a vida, dá para você a fé salvadora, sela você com o Espírito Santo, justifica você, reconcilia você com Ele mesmo, coloca você no corpo de Cristo, faz de você membro da família de Deus. Isso é algo absolutamente novo, isso é algo absolutamente radical. A Bíblia diz que tudo mais passa, tudo se faz novo, você se torna uma nova criatura, louvado seja o Senhor. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência e poder para se autofazer ou autodeclarar filho de Deus. Imagine, você está lá num sábado na sua casa, deitado numa rede, pensando, matutando, lucubrando. Aí você pensa assim: bom, Deus é tão bom comigo, né? Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bobagem, você não tem esse poder.
Você não tem essa capacidade. Nenhum ser humano se faz filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes. Quem dá esse poder é o próprio Deus. Esse poder não vem de dentro, esse poder vem de cima. É Deus quem pode fazer de você, mais ninguém. Terceiro lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem eu, nem o pastor, nem você, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o padre, nem o sacerdote, nem o bispo, nem o papa, nem ninguém pode dizer, seja filho de Deus. Nenhum ser humano tem essa competência, nenhuma igreja tem essa capacidade, nenhuma denominação religiosa tem esse poder, somente o próprio Deus pode fazer de você filho de Deus. Sabe para quê? Que essa salvação é toda de Deus, para que a glória só pertença a Deus. Ninguém vai chegar no céu de peito estufado dizendo, não, eu estou aqui porque eu fiz por onde, eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque eu fui para a igreja, porque eu me batizei, porque eu li a Bíblia 10 vezes, porque eu jejuei, porque eu fiz parte das reuniões de oração, fiz as vigílias, até fui dizimista, eu evangelizei, eu preguei, eu me esforcei, eu fiz por onde, eu estou aqui para receber o prêmio do meu mérito. Não, impossível. Toda pessoa que entra lá só vai entrar por uma razão, é pela graça de Deus, é um presente merecido de Deus, que você recebeu das mãos de Deus, e naquele dia você vai arrancar a coroa da sua cabeça, e vai depositar lá aos pés do seu glorioso Redentor, porque por dele, por meio dele, e por meio dele, e dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele pois glória, pelos séculos dos séculos, amém. Agora notem, amados, que João vai terminar, ele vai para o verso 14, e aqui ele vai trazer-nos o maior mistério do cristianismo. Atanásio, que destruiu e derrotou as teses de Ario lá no Concílio de Nicéia em 325, escreveu um livro sobre a encarnação, e ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Se não, vejamos, ele diz assim, e o verbo se fez carne. Pergunta, que verbo? O verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, luz do mundo, salvador. O verbo que é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. O verbo que é autoexistente, é infinito, é imenso, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano, é maior do que tudo quanto Ele mesmo criou. Ele é soberano e nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, esse verbo, diz a Bíblia, ele se esvazia a si mesmo, ele se humilha a si mesmo, e ele se esvazia, ele se esvazia, ele se esvazia, ele se esvazia, e ele se esvazia a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, aquele bebê é aquele que sustenta o universo em suas mãos, é o Rei da glória, o Deus todo-poderoso. E o verbo se fez carne, vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, porque o texto diz, o verbo se fez carne e habitou longe de nós? Não, habitou entre nós, sem sentir nojo de nós, sem ter asco de nós, por amor de nós, pisou o nosso chão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, levou sobre o seu corpo os nossos pecados, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nossa justificação, está à destra de Deus intercedendo por nós, e vai voltar para nós fisicamente, audivelmente, e de forma repentina, de forma vitoriosa, de forma gloriosa, para buscar a sua igreja. Louvado seja o seu nome. E o texto diz,
E habitou entre nós de que maneira? Cheio de graça e de verdade. Já pensou se ele tivesse vindo até nós cheio de justiça e juízo? Estávamos fritos, não? Porque a Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia. Ora, se o melhor de nós não passam de trapos, e o pior de nós, os nossos pecados, o que seriam aos olhos dele? Mas bendito seja Deus, ele não veio cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça, de graça. Ele nos pegou arruinados, ele nos pegou depravados. Nós éramos, quando nos amou, éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Nós estávamos condenados, depravados, sujos, acorrentados pelo diabo, pela carne, pelo mundo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos apanhou, e ele nos lavou, e ele nos regenerou, e ele nos restaurou, e ele nos transformou, e ele nos selou com o Espírito Santo da graça, e ele nos deu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Ele fez tudo novo na nossa vida, e ele nos fez filhos de Deus. Louvado seja o seu nome. E João conclui dizendo assim: e vimos a sua glória. Que glória? Glória como do unigênito do Pai. Vocês bem sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que descreve todos os atributos de Deus na sua manifestação máxima de fulgor. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, às vezes esse profeta apontava um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para apontar um atributo de Deus, ele veio para revelar Deus no seu sentido pleno, máximo. Sabem por quê? Porque ele era o verdadeiro resplendor da glória, a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso, quando ele veio, ele diz assim: quem olhar para mim, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele veio para revelar a glória do Pai, ele veio para mostrar a face do Pai. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Nele você tem a glória do unigênito de Deus. Pois bem, disse para vocês que João tinha uma tese. Qual era a tese mesmo? Provar que Jesus Cristo é Deus. Olhamos aqui nessa introdução que ele lançou mão de dois expedientes para provar que Jesus Cristo é Deus. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Mas se você destrinchar todo o Evangelho, você vai notar que o que ele fez na introdução, ele continua fazendo ao longo do livro. Como assim? Para provar a sua tese, o que é que ele vai fazer? Ele vai selecionar, porque ele não é parecido com Mateus, Lucas e Marcos, que são evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? O que significa a palavra sinótico? A palavra sinótico significa olhar na mesma direção, olhar na mesma perspectiva. Os evangelistas narraram a infância de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, acompanhando assim como que cronologicamente o ministério de Jesus do nascimento à sua ressurreição. Não fez isso João, porque João tinha uma tese para defender, que Jesus Cristo é Deus. Então o que é que ele faz? Ele seleciona 7 milagres de Jesus. 7 é o número da perfeição. E então ele diz o seguinte: se ele fez as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Capítulo 2, o primeiro milagre, ele transforma água em vinho. Capítulo 4, o segundo milagre, ele cura o filho de oficial. Capítulo 5, o terceiro milagre, ele cura um paralítico em Betesda. Capítulo 6, o quarto milagre, ele multiplica pães e peixes. Capítulo 6, o quinto milagre, ele anda sobre o mar. Capítulo 9, o sexto milagre, ele cura um cego de nascença. Capítulo 11, o sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus.
Mas agora João vai selecionar, na segunda expediente da sua tese, 7 declarações de Jesus, mostrando que ele é Deus. Lá em João capítulo 8, 58, Jesus diz assim: antes que Abrão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés, de onde vem a palavra Javé ou Iavé, de onde procede o nome Jeová. Portanto, Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E é lá em João 6,35 que ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Segundo lugar, João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, lá em João 10,9, ele vai dizer assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, lá em João 10,11, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em quinto lugar, lá em João 11,25, ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Em sexto lugar, João 14,6, ele vai dizer assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, João 15,1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é Deus. Ele prova a sua tese. Agora, irmãos, eu termino aqui dizendo o seguinte: dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Em momento nenhum Jesus disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso, mas ele disse: eu sou a luz do mundo, e disse: vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Eu gostaria de explicar, para encerrar, fazendo 2 perguntas. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. O sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. A igreja brilha? Sim, mas de uma maneira diferente que Jesus brilha. A igreja não é luz do mundo na mesma proporção que Jesus é luz do mundo. Jesus é luz do mundo porque ele é o sol da justiça, ele tem luz própria, ele não deriva a sua luz de ninguém, ele é a luz. Mas a igreja só é luz do mundo na medida em que a igreja no mundo reflete a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, só ele, Jesus, tem. Então nós só somos luz na medida em que nós refletimos no mundo a luz. Então eu termino: é hora desta igreja sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas, pelos hospitais, pelas faculdades, pelas escolas, pelas instituições públicas, por todo canto, por todo lado, espargindo a luz de Cristo e deixando a luz de Cristo brilhar. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Eu acho que Jesus merece uma salva de palmas mais forte. Mais forte, porque ele merece. Amém? Estamos aqui com o pastor Rafael Mota, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Paula 2.
Eu queria perguntar, pastor Rafael, o que você achou desse seminário com o reverendo Hernandes Dias Lopes? Mas foi uma oportunidade única para a nossa igreja, para os nossos amados. Um homem de Deus com uma capacidade de conhecimento fantástico, expôs a palavra de uma maneira simples e objetiva, entendendo que Jesus é Deus e Ele veio para nos dar a oportunidade de salvação. Que você possa conhecer mais desse Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus, foi maravilhoso, sem palavras para poder explicar. A palavra que o pastor trouxe para nós foi algo sobrenatural, é algo que a gente escuta todos os dias, mas que ele trouxe com um entendimento novo para cada um de nós. A soberania, a majestade do Senhor, a glória que somente Ele tem. Eu louvo a Deus pela vida do pastor e peço a Deus que abençoe cada dia mais, para que cada dia mais se levante mais e mais homens de Deus com este entendimento, com esta intimidade que Deus tem com eles. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Hernandes, sempre é bom ouvi-lo, sempre é bom conhecê-lo pela sua fidelidade aos ensinamentos, a forma como ele tem de passar uma forma cristocêntrica, colocando sempre Cristo em evidência, dizendo sempre que Cristo é a razão de tudo e que tudo que se passa vem dele. Então toda essa forma de ouvi-lo e perceber a unção do Espírito Santo da forma pausada como ele fala, tranquila como ele tem de até mesmo nos ensinar, sempre nos torna atraentes, sempre torna a fala dele, nos leva a ter o ouvido sempre inclinado a entender e sempre querer buscar mais, saber quem é esse Cristo que ele tanto fala. Então isso cativa muito. Então assim, hoje eu aprendi um pouco mais sobre serenidade, sobre quem é Cristo, sobre como eu devo me portar diante do Criador, sendo eu criatura. Um pouco disso. Estamos aqui com a nossa ministra de louvor, Sandra, aqui do Querol Barra do Jucu. Queremos perguntar, Sandra, o que você achou desse seminário com o reverendo Hernandes Dias Lopes? Nossa, foi benção. Falou muito ao meu coração. A palavra que ele trouxe, assim, a gente ouve, né, os cultos, as pregações, a gente lê a Bíblia todos os dias, mas tem muita coisa que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E esse homem, com uma inspiração, assim, direto do trono de Deus, trouxe algo para minha vida que, assim, eu nunca tinha ouvido, nunca tinha vivido. Para mim foi uma experiência única e que mudou, assim, o meu pensamento, algumas coisas na minha vida que a partir de hoje eu vou tentar mudar, porque falou tremendamente o meu coração. Foi bênção para a minha vida. Estamos aqui com o nosso pastor Carlos Júnior, aqui do Querol Barra do Jucu. Queremos perguntar, pastor, o que você achou desse seminário, como que ele foi, se ele foi importante aqui para a nossa comunidade. Queremos perguntar sobre as pessoas que passaram por aqui, os pastores. Como que foi esse seminário? Heber, eu estou muito feliz, graças a Deus. A nossa comunidade está completando 32 anos agora em maio. Nós começamos com toda a unção possível, né? Agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi uma tarde maravilhosa, a palavra expositiva, as pessoas saíram daqui maravilhadas. Esta é o adjetivo, maravilhadas, impactadas pelo poder de Deus. E eu estou muito feliz com a presença dos meus amigos pastores, as outras igrejas que estiveram aqui, pessoas da Serra, de Cariacica, de Viana, pessoas de Guarapari. Realmente a comunidade esteve lotada e, claro, a palavra que foi ministrada hoje para exaltar o nome do Senhor Jesus foi tremendo. Muito bom, e eu estou feliz demais e quero agradecer ao Hernandes Dias Lopes por ter trago essa palavra com tanta simplicidade e unção. E tenho certeza que mais coisas virão para o Querol Barra do Jucu, 32 anos.